Nathan, quais são os sinais da santificação progressiva na vida de um crente? Bem, eu penso no versículo de Pedro, onde ele fala sobre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe, crescer, sabe, é útil pensar a respeito do que se parece com o crescimento. Crescimento em crianças, crescimento em plantas, sabe? Bem, o crescimento é algo que no dia a dia você não pode ver uma quantidade drástica de mudança, mas em longos períodos de tempo há muita mudança. E o crescimento em nossa santificação é semelhante a isso. Nos tornamos cada vez mais conformados com a imagem de Cristo. Nós temos nossas mentes renovadas, como Romanos 12 descreve. Começamos a pensar mais como o Senhor e temos que agir como nós pensamos, respondemos ao Espírito e lidamos com o pecado que surge. Sabe, aplique Romanos 6, as questões do pecado em nossas vidas, sobre o qual o Senhor promete que nós devemos ter vitória e que o pecado não deve ter domínio sobre nós. Estamos cada vez mais lidando com questões de pecado. Nossa vida está cada vez mais sob o controle do Espírito Santo. Passamos a viver mais como o exemplo e o ensino de nosso Senhor nas Escrituras. E ao fazermos isso, há a santificação progressiva. Tudo o que o meu irmão disse, eu estou totalmente de acordo com isso. Há uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Esse último ano meio que chamou a minha atenção e tem sido muito útil para mim na santificação. Quando vejo a minha vida nos últimos 35 anos, quando eu era mais jovem, eu pensava que estaria mais longe do que estou agora. Eu realmente pensava que seria mais como Cristo do que eu sou. Eu pensava que a minha santificação cresceria e continuaria de uma maneira extraordinária. E eu não vejo isso. Eu vejo que cresci. Sempre quero deixar bem claro quando prego, e eu quero ser sincero, mas você e eu somos exatamente iguais. Não existem super santos. Vocês se lembram do que eu disse? Só há um herói nessa história e é Jesus Cristo. Mas há algo na minha vida que tem crescido tremendamente nos últimos 35 anos. Isso é parte da santificação que eu quase nunca ouvi ninguém mencionar. Parte da santificação cresce em nosso reconhecimento da nossa necessidade dele. Quando eu me tornei cristão, eu disse, eu preciso dele. Eu não tinha ideia do que isso significava. Ao longo dos anos, por causa da minha fraqueza, por causa do meu pecado, eu vi que eu não me tornei tudo isso que eu esperava me tornar. Há uma coisa que cresceu em mim. Eu fiquei tão convencido de que é 100%. Tudo é Jesus Cristo e sua graça. Absolutamente todas as coisas. Que a sua expiação foi suficiente. E eu reconheço isso. E é uma afirmação de John Newton feita nos hinos de Olney. Ele basicamente diz isso: vou me gabar acima de todos os outros cristãos. Se você levar todos os outros cristãos ao céu, eu terei algo para me gabar mais do que todos eles. E assim me identifico com o que ele disse. Ele disse, de todos os filhos de Deus, eu era o que mais precisava dele. E eu acho que esse é um aspecto da santificação.